programa Movimento de hoje está muito especial. Nós saímos daqui do estúdio no Salão Nobre e acompanhamos o vereador Samir Cecílio Filho numa visita técnica ao Marco Zero ou Marco do Lajeado. Acompanhe a raiz cultural e histórica da cidade de Uberaba com o vereador e sua comitiva nesse documentário. Sai do Paço Municipal, na Praça Rui Barbosa, a comitiva técnica do vereador Samir Cecílio para visitar o Marco Zero ou Marco do Lajeado. O local fica a cerca de 15 quilômetros de Uberaba. Nos primeiros anos do século XIX, teve início o núcleo colonial de Uberaba. Historicamente, em 1807, vindos de Desemboque, chegaram os primeiros colonizadores. Eles demarcaram um novo processo territorial nessa porção de terra fértil. Aqui está o Marco Zero, construído em cimento armado. Ele localiza-se perto do bairro rural de Santa Rosa, a leste da malha urbana de Uberaba, e na cabeceira do córrego Lajeado. Mas qual é a real ligação histórica de Desemboque e o Lajeado? Nós tivemos a grande mineração de ouro preto. E ali, então, era chamado de Minas. O lugar onde tinha mineração era chamado de Minas. Acabou as minas de ouro preto, procuraram aqueles grandes empresários, que a gente chama assim, aqueles homens que tinham assim a orientação boa, econômica e política da região, procuraram outra região que tinha ouro. Foram para Desemboque. Chegando em Desemboque também, depois de alguns anos de exploração de ouro, da mineração, acabou. Então, o que eles fizeram? Então, nós temos Minas e Gerais. Praticamente, se a gente fizer Minas Gerais, não se descobre a origem de Uberaba. Mas se a gente distinguir bem Minas, onde tem ouro, e Gerais, agricultura e gado, então nós temos, quando acabava as minas, então saíam aquelas bandeiras procurando novas terras para as Gerais, isto é, para a exploração da agricultura e da pecuária. E então de Desemboque, acabando o ouro, saíram bandeiras e descobriram essa região aqui, onde nós estamos nessa região do Lajeado, né, do Marco do Lajeado, e que justamente aqui, então, um senhor de Desemboque, um Rábula, que era um advogado, não é antigo advogado, sem formação, mas com capacidade de requerer as coisas, então ele, com política, ele conseguiu, José Francisco Azevedo, conseguiu esta sesmaria. E ele fundou aqui, nesse mesmo lugar, a sede da sua sesmaria, que ia de Uberaba até Araguari, pegando todas essas águas aqui, que são grandes águas, para justamente, ele julgou que aqui era o lugar de pecuária. E então, aqui ele fez as primeiras casas de Santo Antônio de Beraba, Santo Antônio de Beraba. E então aqui fez. Major Eustáquio também veio para cá, sede da Sesmaria, porque era aqui que era um lugar de muita proteção. E aconteceu que o Major Eustáquio era capitão que protegia a estrada de Anhanguera, que passava perto onde é o cemitério São João Batista de Uberaba, e ali o Major Eustáquio era encarregado de proibir que os índios caiapós, eles tinham que ficar à esquerda da Anhanguera 6 léguas, onde passavam, eles diziam, os brancos e os políticos paulistas que iam para Cuiabá. Por quê? Os paulistas de São Paulo para Cuiabá não podiam transitar com os burros que não passavam nos matos de grande densidade de matos. Então os paulistas vinham percorrendo o cimo dos montes e passavam por Minas Gerais e por Uberaba, passava por Goiás e depois curvavam-se para lá. Por quê?
os burros vamos dizer, dos bandeirantes que iam buscar ouro de Cuiabá, quando tinha em cima dos morros, não tinha mato. Era uma árvore aqui, outra árvore aqui. E os burros, então, iam serpeando por entre os pequenos arbustos e chegavam até lá. É claro que de São Paulo para lá eram 9, 10 meses de caminhada, mas para pegar o ouro. E aqui, então, ficou o José Francisco Azevedo, ficou aqui com o Major Eustáquio. Major Eustáquio, tendo que ir para lá, a 6 quilômetros daqui, onde tinha a Anhanguera, então ele saiu daqui e foi mais perto do seu trabalho de proteção contra os índios caiapós, para que os brancos paulistas pudessem passar para ir nas minas de Cuiabá. E nesse instante, o Major Eustáquio, então, querendo fazer o seu trabalho mais fácil lá, ele foi para a região onde hoje fez um rancho ali onde hoje é a Praça Rui Barbosa. E ele era, então, um líder. Muitos daqui foram com ele e ficou somente o José Francisco Azevedo aqui. E aí, então, ficou mais ou menos esquecido. Entretanto, depois a Câmara Municipal foi fundada em 22 de fevereiro de 1836 e ficou por isso mesmo esquecida essa data. Depois de 100 anos, em 22 de fevereiro de 1936, então, o primeiro centenário, eles quiseram fazer uma rememoração histórica e elegiram em 1936, elegiram esse marco de centenário, primeiro centenário da fundação da Câmara Municipal. Para identificar o Marco Zero, também tem a história de um pé de limão. Edebrando Pontes foi um historiador muito interessante aqui na história de Uberaba. Ele, não só de Uberaba, Araxá, Patrocínio, ele escreveu a história desses lugares todos. E ele foi um pesquisador interessante. Ele foi muito atrás de muita documentação, de muita conversa com muita gente. E ele promoveu aqui em Uberaba uma série de eventos. Por exemplo, ele conseguiu fazer uma celebração de primeiro centenário de Uberaba em 1911, correspondendo a uma data antiga que havia aqui a respeito de um distrito de índios. E quando foi em 1932, ele conseguiu fazer um feriado no dia que comemorava 100 anos da morte do Major Eustáquio. Ele conseguiu fazer um feriado. Ele era assim, de promover a história de Uberaba. Quando foi em 1936, na comemoração do centenário da criação do município, da Câmara, lá pela lei que criou, 22 de fevereiro de 36, ele procurou, ele era um agrônomo, mandava fazer medição de terra por aí afora todo, e ele tinha as referências de que houve um povoado na região das cabeceiras do córrego do Lajeado. Ele sabia qual era o córrego do Lajeado, então ele procurou, na região das nascentes do córrego, algum indicativo de um povoado que já não existia há mais de 120 anos. E coincidiu dele encontrar naquela região um pé de limão. E ele então criou uma ligação deste pé de limão com o povoado primitivo, admitindo que alguém pudesse ter plantado este pé de limão na época que o povoado existia e que esse pé de limão sobreviveu esse tempo todo, né? E então ele falou, aqui, porque tem esse pé de limão, eu tenho certeza que teve gente que morou aqui. Então deve ter sido aqui. E aí se identificou esse lugar para colocar o marco referente que é aquele monumento que a gente viu. Professor, o marco foi colocado aqui muitos anos depois, cerca de 100 anos. Os pesquisadores ainda tinham algum vestígio? Naturalmente. Vamos voltar para 1982 e aconteceu que o grande historiador, que hoje é presidente da Academia de Letras de Uberaba, o Jorge Alberto Nabuti,
Ele escreveu um artigo no jornal dizendo da existência de um marco comemorativo de 100 anos da fundação da Câmara Municipal de Uberaba. Eu procurei e falei, onde é que é? Ele falou, olha, eu pesquisei que existe esse marco. Eu pesquisei em documentos históricos e eu sei que daí eu escrevi esse artigo, mas eu não sei onde que se localiza. Parece que é perto de Santa Rosa. Daí então eu tive um amigo, era um dentista, Demóstenes Soares, que era de Conquista e foi morar em Uberaba. O senhor Demóstenes, então, ele tinha uma moto e eu tinha uma moto, então aos domingos, muitas vezes, nós saímos e ficávamos procurando, aqui perto de Santa Rosa, onde que estava o marco. E aí, em 18 de setembro de 1983, eu achei direitinho a localização desse marco. Agora tem uma brincadeirazinha muito interessante, que nós dois de moto, andando para cá, para lá, aconteceu que nós fomos na fazenda, aqui onde que é do Olavo, nessa fazenda, e procuramos. Escuta, nós estamos procurando o marco. Então, uma senhora falou, o marco, ele acabou de sair aqui e foi ali. Né? Você vai ali, que tem um ranchinho, ali está o marco. E nós, então, muito entusiasmados, pegamos a nossa moto e fomos andando para lá, né? Quando chegamos, então, nós buzinamos e falamos, peraí, ô Demóstenes, peraí. Nós estamos procurando um marco de tijolo, não é um marco, e nós estamos procurando um marco, não interessa para nós. Aí nós chegamos nesse lugar e perguntamos, é aqui o marco? É aqui que mora o marco. Falou, escuta, nós não queremos o marco, o moço marco, não. Nós queremos um monumento de tijolo alto assim. Ela falou, é o marco do Lajeado. Você vai ali, que é ali. Aí nós voltamos para trás e encontramos o verdadeiro marco, que não é um marco. Em estado de abandono e mal conservado, o obelisco resiste ao tempo entre os arvoredos. O vereador Samir Cecílio solicita a sua preservação. Na nossa avaliação, o valor histórico é muito grande, porque é exatamente nesse local, aqui onde nós estamos, por volta de 1807, surgiram as primeiras casas que depois foram transferidas para as proximidades ali do Córrego das Lajes, em Uberaba, onde surgiu o povoado de Uberaba. Então, nesse local, por volta de 1807, surgiram as primeiras casas que depois, como disse, foram transferidas para as proximidades do Córrego da Laje, em Uberaba, onde hoje nós temos a cidade. E exatamente nesse mesmo local, 100 anos depois que o povoado de Uberaba foi elevado à vila, ou seja, em 1836, 20 anos depois que começou o povoado, esse povoado foi elevado à vila. Quando foi elevado à vila, surgiu com isso, em 1836, a Câmara de Vereadores de Uberaba. 100 anos depois, quando a Câmara de Vereadores, a nossa Câmara de Vereadores, completou 100 anos, em 1936, neste mesmo local, foi comemorado o centenário da Câmara de Vereadores de Uberaba. Então, naquela época, reuniu-se todos os políticos de Uberaba para a comemoração do centenário da nossa Câmara de Vereadores. Foi quando surgiu este monumento, que é chamado Marco Zero, em 1936, em comemoração do nosso centenário, do centenário da nossa Câmara de Uberaba. E exatamente neste monumento tinha uma placa, que nós não sabemos o paradeiro dessa placa, mas por foto nós temos aqui a placa
com os dizeres que eu quero agora ler. Então, na placa constava o seguinte: neste local, no algor do século XIX, foram erguidas as primeiras casas de Uberaba, que depois se transportou para as margens do córrego da Laje, onde hoje a cidade se eleva. Uberaba, 22 de fevereiro de 1936. O senhor pretende fazer um resgate histórico do local? Sim, pretendemos. Nós entendemos que isso, para a nossa história, para a nossa cultura, tem um valor de grande significado. Em 1987, esse monumento já foi inventariado pelo IEFA, através do IPAC, que é o Instituto de Proteção do Acervo Cultural do Estado de Minas Gerais. Então nós entendemos que o nosso município precisa não só de resgatar, né, como também, à medida do possível, de restaurar, proteger esse monumento, divulgá-lo e inseri-lo nos nossos roteiros turísticos e culturais. O representante da equipe técnica do CONFAL, Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba, Gustavo Vaz, explica os procedimentos para o tombamento desse bem como referência histórica e artística para o município. Ele ressalta também a importância da participação do IEFA, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Bem este que, para seu inventário, teve que ser analisado todos a sua estrutura e também a sua importância histórica. Agora, como esse bem já é inventariado, já é protegido pelo IEFA e pelo município, também existe um outro procedimento que é um procedimento maior. Esse procedimento maior é o tombamento deste bem. O tombamento consiste em um levantamento histórico da sua importância e é feito, mediante esse levantamento histórico da sua importância, é feito o estudo de todo este local e, consequentemente, um dossiê. Esse dossiê é encaminhado para o IEFA. Mas antes de ser encaminhado para o IEFA, a Prefeitura decreta, com a aprovação do Conselho do Patrimônio Histórico de Uberaba, que nós hoje fazemos parte da sua equipe técnica, e é decretado isso no porta-voz, que é Diário Oficial do nosso município. A partir desse decreto é escrito no livro tombo e levado para o IEFA, e consequentemente tornando isso um patrimônio tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba. Por que o tombamento? O tombamento tem um sentido muito importante para toda a população, pela sua importância, pela sua característica, enfim. O tombamento ele tem sua importância para nossas crianças, que mediante a nossa educação patrimonial, que é um projeto do Conselho do Patrimônio Histórico, a gente mostrar para a criança que esse bem é tombado pela sua importância, pela sua história e todo o seu contexto. E também para quem hoje vivemos num mundo mais informatizado, é a divulgação por sites, por blogs e principalmente nos meios sociais, Facebook e Twitter. Estudioso da história local, Severino reforça o valor social, histórico e o significado do Marco do Lajeado. Daqui do Marco Zero sai a história para pesquisadores do momento, igual o vereador Samir, como legislador, representando legitimamente o povo do município de Uberaba, historiadores competentes, todos que tiveram e que estão trabalhando nessa missão, todo o Gustavo, em nome do Arquivo Público, a história viva, real e presente para pesquisa, para ser descoberto, não tenho dúvida, fatos importantíssimos para a gente melhorar mais o conhecimento dessa região tão importante. A foto registra a instalação do marco. O desejo do historiador Idelbrando de Araújo Pontes era manter a memória e a identidade do lugar onde Uberaba começou. Em 20 de fevereiro de 2008, a equipe do CONFAL visitou o espaço para realizar o inventário. O obelisco foi encontrado assim, rebaixado e sem as placas.
Em 8 de maio de 2013, o vereador Samir Cecílio, pesquisadores, professores e historiadores encontraram novamente o monumento. Ele está mais degradado e mais soterrado. Para avaliar o estado de conservação do marco lajeado, o diretor-geral da Câmara Municipal, Paulo Martinelli, o ex-vereador José Severino Rosa e o vereador Samir Cecílio Filho escavam o entorno do monumento. É possível visualizar a base soterrada em cerca de 60 centímetros de profundidade. Vereador, como que está a situação do obelisco? Bom, como nós podemos notar, com o passar do tempo e com a ação do tempo, ele foi bastante assoreado. Nós estamos constatando, e depois da escavação que nós fizemos, nós constatamos isso, que a base dele já estava toda encoberta pela terra e vegetação, que com o longo do tempo desceu, com uma ação de assoreamento. Então a ideia é de, como eu disse, de nós sensibilizarmos o poder público para que faça uma recuperação desse monumento, que para a nossa história é muito importante, e que inclua esse marco zero nos nossos roteiros turísticos. A partir de hoje, com ideias que já surgiram aqui mesmo, com as pessoas da comitiva, nós vamos divulgar essa nossa vinda nas redes sociais e vamos lançar um apelo para que, através das redes sociais, nós consigamos localizar as duas placas que outrora estavam afixadas aqui. Quer dizer, se nós conseguimos isso, porque pela escavação que nós fizemos, nós já constatamos que elas não estavam ali encobertas pela terra. Então, com certeza, alguém levou e guardou essas placas. E que nesse momento seria muito importante, caso nós consigamos resgatá-las através dessa ação que hoje é muito eficiente nas redes sociais, termos uma restauração desse monumento bastante rica. Vereador, o obelisco ele está numa propriedade particular. O proprietário autoriza essa restauração e esse tombamento? Sim, é da família Manzan. A proprietária já nos assegurou que ela não só permite, como ela tem interesse também, quer dizer, na preservação desse monumento, que com certeza faz parte da história dela também. Você acompanhou a equipe do programa Movimento com o vereador Samir Cecílio lá no Marco Zero, o Marco do Lajeado. Nós terminamos aqui o nosso programa. Muito obrigada por sua audiência e até breve.